Boa noite a todos, meu nome é Márcia, sejam bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Amor e Paz para mais um Evangelho nessa quinta-feira. Primeiramente, gostaria que vocês pegassem um copo d'água e deixassem ao lado da mesa, próxima a vocês, para que vocês possam receber, e os familiares, esses fluidos, pedindo à equipe do Dr. Bezerra de Menezes que possa envolver essa luz, com luz, esse copo de água, e que possa trazer saúde a todos nós, a todos os nossos familiares. Então, vamos nesse momento, gente, serenando o nosso coração, nos ligando aos nossos mentores amigos, aos trabalhadores da casa, pedindo a proteção e o amparo da espiritualidade, dos nossos mentores, dos trabalhadores da casa, para que possamos todos sermos envolvidos em muita luz, em muita paz, em muita tranquilidade, em muita coragem, em muita saúde e muita fé. Pedindo que possamos todos aproveitarmos esse evangelho de hoje para confortar os nossos corações, os corações aflitos de cada irmão necessitado, onde quer que ele esteja. Graças a Deus. Bom, gente, o evangelho de hoje é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre amar o próximo como a si mesmo, o item de 1 a 4. E aí o evangelho pergunta, qual é o maior mandamento? Quando a gente fala qual é o maior mandamento, todo mundo tem clareza, de qual seria esse mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Amar esse ser supremo. E isso é fácil, gente? Amar a Deus é fácil, Esse ser supremo que a gente busca como inspiração para a nossa vida, através dos seus ensinamentos, da sua bondade, da sua sabedoria. Então, todos nós, quando precisamos, quando nós sentimos necessidade, nós sabemos a quem recorrer, ao Pai Criador. Então, amar a Deus é fácil. Nós, quando vamos pedir, a gente olha para o céu, como se Deus estivesse lá e não cá ou não entre nós, mas a gente eleva o nosso pensamento e pede: oh meu Deus, mesmo aquele que diz que não professa nenhuma religião, em momentos difíceis ele olha e pede, une as mãos e pede: oh meu Deus, me ajude, tenha piedade, me oriente. Então nós sabemos, e para nós de alguma maneira é fácil a gente pedir ajuda e reconhecer que a grandiosidade do Pai, e esse mandamento, então, ele é relativamente tranquilo. E o segundo mandamento, gente, qual é o segundo mandamento? Vocês sabem também, Qual é esse segundo mandamento? Amar esse que está do teu lado aí agora, Quem está do seu lado? Seu companheiro, sua companheira, Quem está aí com você? Então, amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí já é um pouquinho mais complicado, gente? Amar o outro, como eu amo a mim mesmo, aí já a coisa não é tão simples assim. E aí quando diz ainda o Evangelho, faça pelos outros o que você gostaria que fizesse por você. A gente até fala, e acha que é isso mesmo. Não, eu vou fazer para o outro o que eu gostaria que fizessem por mim. Mas será que nós de fato fazemos isso? Nós fazemos para o outro o que nós gostaríamos que fizessem conosco? É uma reflexão para ao longo do Evangelho nós pensarmos. Tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Nós tratamos os outros? Como é que nós gostamos de ser tratados? Com cordialidade, com carinho, com respeito, com atenção, com alguns mimos, porque somos humanos,
não é? Nós gostamos de atenção, de carinho, de ser lembrado, de sermos valorizados, por que não? Mas nós lembramos de fazer isso? Nós lembramos de valorizar, por exemplo, aquela pessoa que trabalha conosco, ou na nossa casa, ou no nosso ambiente de trabalho? Nós lembramos de fazer isso, né? E nós fazemos isso, né? No dia a dia, nós valorizamos os nossos parceiros, os nossos companheiros de jornada, né? Nós, de alguma maneira, valorizamos o companheiro ou a companheira, né, que nós escolhemos de alguma maneira para levarmos essa existência. Nós valorizamos as qualidades, nós valorizamos aquilo que ele ou ela tem de positivo, ou nós mais reforçamos aquilo que tem, né, como defeitinhos, ou como algo que nós não gostamos tanto, mas esquecemos muitas vezes de dizer o que ele tem de bom, né, o que ela tem de bom, o quanto ela é importante para nós, o quanto podemos trilhar essa existência com esses companheiros de jornada, nos fortalecem de alguma maneira, faz com que a nossa existência mereça ser vivida de forma plena, né? E muitas vezes nós só vamos perceber isso quando, né, eles já não estão conosco. E nesse momento que nós estamos vivendo hoje, né, de perdas iminentes a todo momento, né, nós sabemos, infelizmente, de alguém conhecido ou não, né, que desencarnou. Sabemos que é chegado o momento, mas quando esse momento se apresenta, é um momento de dor, porque todos nós, de alguma maneira, nos apegamos, e no dia a dia, na convivência, elas fazem parte da nossa jornada, da nossa caminhada, da nossa existência. E nós tornamos o que somos através do outro, né? Através do outro que eu também vejo as minhas qualidades, os meus defeitos, que eu posso compartilhar essa existência. Então, gente, nós precisamos pensar nisso. Será que nós estamos valorizando, tratando o outro, né, como gostaríamos de fato de ser tratados? Ou será que a gente gosta tão pouco da gente, né, que nós também aceitamos ser tratados de qualquer maneira e também tratamos o outro, né, as turras ali, com mau humor, tá ali porque tem que estar, mas não aproveitando cada momento dentro do nosso lar, do nosso núcleo familiar, pensando que essa existência é uma oportunidade para o nosso progresso, para a nossa evolução moral e espiritual. E eu tenho um compromisso primeiro comigo, né? Um compromisso que eu assumi lá na erraticidade, de vir dentro desse núcleo familiar com o propósito de progredir, né? De tentar ser um ser humano melhor, mas também de auxiliar, né, a minha família, os meus companheiros de jornada, para que todos juntos possamos evoluir, progredir e chegarmos um dia num mundo feliz, deixando o mundo de expiação e provas, caminhando para um mundo de regeneração, mas um dia chegando, né, a um mundo feliz, um mundo mais pleno, um mundo de mais igualdade, um mundo mais justo, né, onde não haja fome, onde não haja tantas dores, tantos irmãos ainda em situações muito difíceis. Eu estava vendo hoje o jornal, né? Não é muito fácil a gente ficar vendo o jornal, porque sem que a gente se entristeça e às vezes acaba mesmo, né, se entristecendo muito e sendo difícil levar o nosso dia. Mas eu estava vendo a dificuldade, por exemplo, nas comunidades, como as pessoas estão tendo que se unir, a população, para juntos juntarem ali, né, com a contribuição de cada um, e poder alimentar essa população que não tem o mínimo necessário, gente, né, e precisa às vezes ali do marmitex, que é tudo que a pessoa tem naquele dia para comer.
Então, é muito sério. Então, nós precisamos pensar, será que nós estamos fazendo para o outro, de fato, que nós gostaríamos que fizesse conosco? Então, nós precisamos também pensar nesse momento, o que a gente pode ajudar, né? Quem, de alguma maneira, está do nosso lado, está próximo, ou se não está próximo, de que maneira eu posso contribuir para ajudar no momento desse de calamidade, de pandemia, de tantas dores, né? De tantas perdas. Então, vamos fazer e tratar o outro como desejaríamos, né? Que fizessem conosco. E aí a passagem do Evangelho, ele usa o seguinte exemplo, né? Ele diz que o reino dos céus é semelhante ao rei, né? É como se fosse um rei com seus servos ali. E o rei com seus servos, né? Os súditos têm que prestar contas. E aí ele conta de uma passagem, né? De um servo que devia 10 mil talentos ao rei. E ele não tinha como pagar, né? Imagina que é tempos de pandemia, o negócio não estava funcionando bem, não estava vendendo, as coisas não estavam acontecendo, né? E ele não tinha como pagar esses 10 mil talentos. E não tendo como pagar, o servo diz para ele, então você vai vender, né? Naqueles tempos, né? Você comercializava pessoas também, então você vai vender, né, tudo que você tem, inclusive sua família, seus filhos, tá? Porque era mão de obra, sua mulher, você vai vender para quitar suas dívidas. E aí o servo pediu clemência nessa hora, né, para o seu senhor e suplicou, né? Tenha paciência comigo, ele diz, né, e eu te pagarei tudo, né? Vou trabalhar, mas vou pagar, né, tudo que eu devo. E o senhor, compadecido, né, perdoou a dívida e deu liberdade ali para aquele homem em dificuldade. Saindo dali, ele encontra um companheiro. E esse companheiro também lhe devia uma certa quantia, né? Que na passagem do Evangelho diz que ele devia 100, né? Um total de 100 dinheiros. E aí, quando ele viu o companheiro que devia, ele já pulou logo na garganta do companheiro e disse, né? Paga o que você me deve, né? Paga o que você me deve porque eu estou precisando. E o homem, na mesma situação, também não conseguia trabalhar, ele fez o mesmo, ajoelhou aos pés do homem ali, daquele servo, e pediu paciência, falou, paciência que eu vou te pagar tudo, né? Tenha só um pouquinho de calma e eu vou pagar o que eu devo. Aí o homem falou, não aceitou e mandou prender o amigo ali, o companheiro que o devia, né? E falou, você vai ficar preso até pagar a dívida. E aí os homens vendo aquilo, falou, poxa vida, né? Mas ele acabou de ser perdoado pelo senhor dele, quando chega a vez dele retribuir da mesma maneira, já que tiveram complacência com ele o que ele faz? Não, ele esquece tudo que, né, que foi feito por ele, e aí é muito duro e não perdoa o companheiro. E aí os amigos ali, vendo isso, chega para o Senhor e fala, né, o que aconteceu. E aí o Senhor manda chamar esse homem e diz para ele, servo mau, eu te perdoei a dívida toda e o que você fez com teu companheiro? Como fiz com você? E entregou aos algozes até pagar toda a dívida. Ou seja, ele falou, olha, eu te dei uma chance e você fez completamente o contrário, então acabou sua chance. Entregou aos algozes até que ele pagasse toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo dos vossos corações aquilo que vos tenha feito vosso irmão.
Então, a passagem do Evangelho, ela está dizendo, né, eu tenho que fazer e o Pai espera que eu seja capaz de perdoar de coração se alguém, né, por alguma maneira, né, tenha cometido algo contra mim ou que tenha alguma mágoa, mas que eu seja capaz de perdoar, né, porque o Pai espera que eu seja capaz dessa atitude de caridade, de benevolência e de bondade. Então, amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que desejaríamos para nós, né? Essa é a expressão mais completa a gente dá caridade, tá? E a caridade resume todos os deveres para com o próximo. Então, eu preciso ser caridoso, né, com o meu companheiro que não é perfeito, com o meu funcionário, né, que muitas vezes não faz exatamente as coisas da maneira que eu gostaria, mas a importância que nós, né, temos às vezes naquele ambiente ou com aquela convivência de dar uma orientação, de estender a mão, porque no momento difícil lá na frente, né, nós poderemos também precisar que alguém nos estenda a mão. Então nós precisamos sempre lembrar disso. Nós viemos aprender a amar, nós viemos aprender a ser tolerantes, né, com os nossos semelhantes. E continua o Evangelho, né? Como exigir dos nossos semelhantes melhor tratamento, indulgência, benevolência, devotamento, se nós não lhe damos isso? Então eu trato mal, como nós comentamos no início, né? Eu trato mal o meu semelhante, eu trato mal a minha família, eu não tenho paciência nenhuma, né? Eu não respeito, mas eu quero de volta respeito. Eu grito com meu filho, mas depois falo que ele precisa me respeitar, que ele é obrigado a me respeitar. Mas olha como eu me dirijo a ele, é com respeito. Com que tom de voz eu falo isso? Porque se eu chego já falando alto, brigando, com arrogância, com prepotência, eu já não tenho mais o diálogo, porque eu já criei um distanciamento pela própria imposição da forma com que eu me dirijo às pessoas. Independente se é um filho, se é um familiar, se é no ambiente de trabalho, onde quer que eu esteja, a maneira de me referir, de tratar as pessoas, diz muito do que eu sou. Eu falo que se você quer conhecer uma pessoa, você conhece às vezes, né, uma pessoa quando no início ali um amigo, um companheiro, alguém, você conhece e vê, por exemplo, como ela trata o garçom, como é que ela trata o atendente no supermercado, né? Porque são nas pequenas ações que a gente conhece. Se a pessoa acha que porque ela tem uma condição socioeconômica às vezes um pouquinho melhor, ela pode ser grosseira, né? Ela pode maltratar alguém que está ali numa condição que ela julga inferior, porque não é uma condição inferior, gente. Todos nós temos uma função na sociedade, né? E cada um tem o seu papel e a sua importância. Se nós pensarmos, por exemplo, os coletores, né, de lixo, como é que seria a nossa vida sem o trabalho deles? Desses profissionais, por exemplo, que estão agora, né, na linha de frente, aí, enfermeiros, médicos, auxiliares nos hospitais, o pessoal da limpeza. Olha a importância, né, dessas pessoas, um trabalho essencial. Então todo mundo tem o seu valor, né? Às vezes por uma condição de vida você pode estudar mais, né, um pouco mais do que aquela pessoa, mas isso não te dá o direito de maltratá-la, né, e nem de desmerecê-la. E precisamos entender que somos todos companheiros de jornada, né? Somos todos irmãos e assumimos o compromisso de estarmos aqui todos juntos. E para que a gente possa evoluir, nós precisamos então trabalhar isso, né? A paciência, a indulgência, a caridade. E com a prática dessas máximas, gente, nós vamos deixar de lado então e por fim ao egoísmo
esse sim, né? O grande problema da humanidade. Nós somos muito egoístas, ego, né? Eu me coloco no centro de tudo, né? Então, o ser egóico é o que está no centro de tudo. Então, ele se vê como o mais importante, e quando ele se vê contrariado, ou então não merecedor da atenção, das benesses do mundo, ele se revolta, às vezes com arrogância, com prepotência, porque é incapaz de ver o outro, ele vê a si próprio e esquece, né, que vivemos em comunidade, vivemos em sociedade, e a importância de sabermos conviver de maneira coletiva, né, a importância de respeitarmos para que possamos ser respeitados. Então, eu respeito meu filho para que eu possa ser respeitado. Para eu ser respeitado, eu não preciso gritar, eu não preciso erguer a voz, né? Eu me faço respeitar muito mais pelo que eu faço do que pelo que eu falo, né? Então, se eu respeito o outro, meu filho vai ver em mim um exemplo e ele jamais vai maltratar uma outra pessoa, porque isso não faz parte, né, das minhas ações como pai, como chefe no meu ambiente de trabalho, né, e os outros também acabam se espelhando, né, nos pais, nos seus chefes, nos seus dirigentes, coordenadores, no seu ambiente de trabalho, na casa espírita, né? Isso é muito importante nós pensarmos, gente, nós como espíritas, às vezes nós falamos da caridade, falamos do amor, mas na hora de praticar, nós somos muito duros, né? Muito duros ao julgar o nosso semelhante. E nos achamos dignos, né, de comentários e de críticas ao nosso semelhante. Nós muitas vezes não sabemos da sua história, não sabemos aquilo que ele está passando naquele momento. Então, falta-nos caridade. E para que a gente possa encontrar de fato, né, a fraternidade e a paz entre os homens, nós precisamos deixar o egoísmo, né, deixar de pensar só em nós mesmos, nos abrirmos para o outro, né? Eu sempre brinco que eu gosto das músicas, né? Não dá para ser feliz sozinho, porque nós somos seres humanos que precisamos conviver de forma plena com os nossos semelhantes, aprendendo a respeitar o seu tempo, porque o tempo do outro, gente, não é o nosso, é igual uma semente. A gente planta, mas a sementinha às vezes demora a germinar, né? E um belo dia, quando a gente pensa que não deu certo, a gente vê aquele brotinho nascendo e dali uma planta bonita e às vezes uma árvore frondosa. Então assim é a vida, né? Nós precisamos, e a educação e o convívio com as pessoas. Às vezes eu vejo as pessoas dizerem, né, do relacionamento que elas gostariam de ter, da família que elas gostariam de ter. Mas o que você faz de fato, né, para construir o relacionamento que você gostaria? Você trata com delicadeza seu companheiro, sua companheira? Você trata com gentileza os seus? Ou você é aquela pessoa que é simpática da porta, né, da casa para fora? Porque quando chega em casa, já chega, né, ali com aquela grosseria e com maus tratos. E muitas vezes a gente vê, né, às vezes a pessoa dizer foi que nem a família suportou, chegou no fim da vida, a pessoa ficou sozinha. E muitas vezes é isso, não é uma ingratidão, nem sempre uma ingratidão dos filhos, mas também nós precisamos nos fazer amar e respeitar. Mas nós muitas vezes, pela nossa arrogância, pela nossa prepotência, pelo nosso orgulho, a gente acaba afastando aqueles, né, a quem nós gostaríamos de ter por perto. Então, vamos pensar um pouquinho nisso, né? O maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, né, como a ti mesmo. Então, amar a Deus
talvez a gente já faça isso com mais tranquilidade. Amar o próximo, nós estamos aprendendo. Mas se eu não consigo amar o outro ainda, que tal a gente começar respeitando? Né? Respeitar é você com suas convicções, você não precisa ser perfeito, você com seus defeitos, com suas dificuldades, eu com as minhas, mas juntos, né, trilhando uma existência, né, uma existência digna. Então nós precisamos pensar nisso. Vamos construir, né, uma vida plena que mereça ser vivida. A vida como uma obra de arte, como uma construção, em que cada dia eu dou uma pincelada e trago uma cor nova, mesmo em momentos de pandemia, momentos que nós estamos precisando, gente, nos reinventar, que estamos precisando aprender a amar mais, porque estamos de alguma maneira confinados dentro do nosso núcleo familiar. Por que será? Por que será que estamos, num dado momento da nossa existência, confinados dentro da nossa casa, né? Como se estivesse lá no começo do século XIX, e estamos de novo, de alguma maneira, isolados. E esses momentos são momentos de reflexão, para nós pensarmos mesmo, qual é o sentido de tudo isso? Será que nós não precisamos construir um modelo novo de sociedade, criar um modelo novo de existência, mais humana, mais solidária? Há pesquisas que dizem que o vírus, ele migrou de alguma maneira e começou a causar um prejuízo no ser humano, porque nós invadimos o ambiente, né? Invadimos a natureza, devastando, retirando os recursos sem nenhum critério, a sua exaustão, e a natureza depois ela vai cobrar a conta, né? Porque esses micro-organismos ou esses seres que estavam lá na natureza, na convivência pacífica com outros seres, quando ele tem um contato muito estreito com o homem, ele adquire uma característica, ele muta e passa a causar um prejuízo grande para nós, como é o que nós estamos vivendo agora, né? Então nós precisamos pensar, fruto das nossas escolhas, da nossa ganância desenfreada, desse uso sem preocupações maiores com a natureza, e isso com certeza traz prejuízos para todos nós. Então, vamos pensar um pouquinho nisso, né? Nas relações que nós estamos construindo, no que nós queremos para nós e para os nossos, para todos nós, e vamos aprender a amar. Eu acho que é isso que o Pai espera de nós, é isso que nós viemos fazer aqui. Então, que possamos, em tempos de pandemia, abrir o nosso coração para recebermos o outro, né? Que vontade de aglomerar, que vontade que nós estamos de estar com o outro, de estarmos juntos. Mas se nós não podemos estar presencialmente, gente, que a gente possa pegar o telefone, que a gente possa ligar para aquela pessoa que nós sabemos que está precisando, para aquele amigo querido nosso, né? E que possamos estar unidos em coração, né? Em sentimento. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Em tempos de pandemia, mais do que nunca, gente, o sentimento mais importante é a caridade, né? Que possamos exercitar, abrir o nosso coração de fato para receber o outro, né? E quando nós pudermos de fato dar aquele abraço, aglomerar, aí sim vai ser maravilhoso. Mas até lá, vamos nos cuidar, vamos pensar que as nossas escolhas, as nossas ações, elas têm consequência não só para nós, né, mas para o outro. Então precisamos pensar de maneira coletiva. Se eu saio, se eu aglomero, eu queria tanto fazer aquela festa, eu queria fazer o churrasco, mas não é o momento, né? Porque às vezes de uma confraternização, gente,
sai depois ali tantas tristezas, tantas dores que poderiam ser evitadas. Então vamos pensar nisso, né? Vamos ter um pouco de paciência e que a gente possa desenvolver outras habilidades, estar em contato mais conosco mesmo e compartilhar com os nossos semelhantes, mas mais por telefone, pelas redes sociais, mas por enquanto o isolamento é o que nós podemos fazer por nós e pelo outro. Então agora, nesse momento, nós vamos elevando ao alto os nossos melhores sentimentos, sentimentos de compaixão, pedindo a espiritualidade maior que envolva todo o planeta Terra, que envolva os países, né, que estão necessitando de muita luz, de muita proteção, pedindo pelo nosso Brasil, pedindo pelas autoridades, que elas possam ser intuídas, que elas possam se abrir para receber, né, bons pensamentos, boas ações que possam reverter em ganho para toda a população. Pedimos pela nossa cidade, pelos nossos amigos e familiares. E humildemente, Senhor, pedimos por nós mesmos. Dai-nos sabedoria, força e fé para continuarmos na nossa jornada. Que Deus nos proteja e nos guarde hoje e sempre. E que essa água abençoada pelos bons fluidos do Dr. Bezerra de Menezes possa acalmar o coração, trazer a fé e a esperança a cada um de vocês. Nos dispense na tua paz, no teu amor, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos, gente. Muito obrigada pela oportunidade e que possamos aglomerar assim que for seguro. Um abraço a todos, muitas saudades.